E hoje vamos com mais uma opção para o Faça e Venda? Então vamos com um queridinho, hein, gente? Dificilmente você encontrar alguém que não gosta desse sabor de bolo. Então vamos com a minha produção de bolos de cenoura na marmita. Essa opção já na marmita nos oferece várias praticidades, tanto no preparo e também no congelamento, se caso precisar, né? Porque eu tenho certeza que você vai preparar e já vai vender. E nesse conteúdo eu vou compartilhar com vocês o bolo de cenoura bem fofinha, essa cobertura de chocolate super gostosa e cremosa. E é claro, muitas dicas para sua produção e também a minha precificação, como é uma sugestão para o seu Faça e Venda. Então, bora comigo conferir esse conteúdo? E para a massa do bolo, eu utilizei 4 ovos inteiros e eles estão em temperatura ambiente. E se seu ovo estiver muito pequenininho, aumente um ovo, tá, gente? Os ovos fazem muita diferença em uma receita. Eu vou deixar as medidas todas em gramas na descrição do vídeo. Utilizei 300 gramas de cenoura, dá em torno de 2 cenouras e meia. E, gente, essa é a parte mais importante de pesar, porque a cenoura muda muito de tamanho. E quase 1,5 xícaras de açúcar refinado está peneirado. Também coloquei 2 pitadinhas de sal, só que percebam que 1 xícara ali não tá muito cheia. E a medida da minha xícara é 200 ml de capacidade, mas eu faço tudo em gramas. Trouxe assim no vídeo em xícaras para tentar ajudar quem não tem balança, porque é um produto que você pode começar a vender e depois investe em uma balança. 180 ml de óleo, como é bastante quantidade, eu gosto muito de utilizar o óleo de girassol para não ficar gosto nenhum na massa. Mas como eu sempre falo, o óleo de soja também dá certo, ele é mais barato. Eu sempre falo, gente, porque eu penso em todas as realidades. Às vezes a pessoa quer começar e não tem como investir no óleo de girassol. Pode fazer com o de soja que vai dar certo sim. O girassol é apenas minha preferência. Vou colocar esses ingredientes para bater na potência máxima do liquidificador em torno de 3 a 4 minutos. Enquanto isso, eu já vou mostrando para vocês o restante dos ingredientes. E eu utilizei em torno de 3 xícaras de farinha de trigo. Essa, lembrando, é de 200 ml de capacidade, e ml não é gramas. E 1 colher de sopa de fermento químico. Vou misturar todos esses secos e, por enquanto, reservo. Aqui já deu o tempo de batimento, agora eu vou transferir todo esse líquido para um outro recipiente. Feito isso, eu venho com os meus secos peneirando para não ficar com nenhum gruminho de farinha de trigo. E vou colocar aos poucos e misturo. Misturar sem bater, tá, gente? Vou fazer esse processo até acabar toda a minha farinha de trigo e a minha massa ficar totalmente homogênea. E a marmita que eu vou utilizar para montagem é essa da marca Vida. Ela tem 220 ml de capacidade, a referência dela é D12 e eu sempre utilizo com a tampa transparente, pois assim valoriza muito mais o produto e a tampa transparente é mais alta. E eu gosto de passar desmoldante em todas as marmitinhas, é só um pouquinho, é apenas para quando o cliente for comer, ele não precisar ficar raspando a marmitinha. Se você não tiver o desmoldante, não precisa passar nada, nesse preparo não precisa mesmo. Porque é muito trabalho, né, gente, ficar untando marmita por marmita. Depois eu vou distribuir em cada marmitinha 90 gramas de massa. Essa quantidade é ideal para esse tamanho de marmita, porque se eu coloco muito, depois a minha marmita não fecha.
E essa receita, gente, se você quiser fazer caseirinhos tradicionais na forma redonda, eu faço com ela 2 bolos na forma 16. As formas que eu sempre preparo os meus caseirinhos. Se você não sabe qual é, eu vou deixar um link aqui na descrição para mais informações. Então, essa quantidade de massa eu consigo fazer 2 bolos bem altos. Eu tô passando essa informação para vocês porque no vídeo de caseirinhos eu falei que ia trazer o bolo de cenoura aqui no canal. E aqui eu preenchi já 9 marmitas, vou levar já para assar em forno pré-aquecido a 180 graus e me sobrou tudo isso de massa ainda, gente. Aí, enquanto assa esses, eu já vou preenchendo o restante das marmitas. E essa massa vai me render 15 marmitas, aí eu vou assando todas e no meu forno ela assa por 25 minutos. E eu gosto dos bolos mais douradinhos assim mesmo, tá, gente? Mas nessa produção teve um porém aqui nas massas e já mostro isso para vocês. Agora eu vou deixar as massas esfriarem, então eu já vou começar a minha cobertura. E para ela eu utilizei 4 caixas de leite condensado. Eu vou preparar na panela mexedora, mas eu mostro o ponto exato também para vocês se fizerem na panela comum. 3 colheres e meia de chocolate em pó, esse é o 50% cacau. E é o processo de sempre, tá, gente? Primeiro eu misturo muito bem os secos no leite condensado, para assim evitar gruminhos. Utilizei também o fouet para não ficar nada. Depois de bem misturado, aí eu venho com 6 caixas de creme de leite. Vou misturar tudo novamente muito bem, porque já falei várias vezes aqui no canal que o creme de leite também contém alguns espessantes na composição. Então, se a gente não faz muito bem esse processo, também pode ficar uns gruminhos. E ainda mais nesse caso que eu estou utilizando uma boa quantidade de creme de leite. Misturei tudo muito bem, aí eu venho com 375 gramas de chocolate nobre no sabor blend. Aqui o chocolate nobre faz toda a diferença no sabor, fica muito mais gostoso, tá? Mas se você quiser reduzir o custo dessa receita, se também não é acessível para você o chocolate nobre, pode preparar assim com a cobertura, no mesmo sabor blend, que eu tenho certeza que vai ficar ótimo. E agora eu vou preparar esse recheio em fogo médio. Aqui no caso a panela vai mexer o tempo inteiro, né, gente? E eu sempre deixo o meu mexedor na velocidade 3, nunca na velocidade muito alta. E o meu recheio barra cobertura já passou pelo processo de cozimento, chegou no ponto ideal aqui que eu preciso. Para eu saber, eu vou pegar ele da minha espátula, ele ainda vai cair líquido dela. Mas como falei, ele já passou pelo processo de cozimento, a gente sente isso na panela mesmo, que ele fica mais denso. E se você fizer na panela comum, você dê o mesmo ponto que esse, tá, gente? Aqui eu vou aproveitar e vou deixar na panela mexedora mais 5 minutos, com o fogo desligado. Mas se você não tiver a panela mexedora, já pode transferir para um outro recipiente e colocar um plástico em contato de toda a superfície e deixar esfriar totalmente para utilizar. E eu não coloco ele para esfriar na geladeira, deixo em temperatura ambiente mesmo, porque nessa temperatura me ajuda muito mais para esses trabalhos. E aqui os meus bolos já esfriaram, eu fiz mais produções aqui de bolo de cenoura, por isso que tem bastante. E uma receita desse bolo de cenoura me rende 15 marmitinhas, gente, nas quantidades que eu falei para vocês. E o porém aqui nessa produção é que esses bolos assim mais douradinhos também não estão queimados, tá, gente? É porque agora eu estou utilizando 2 fornos e eu estou com forno industrial. Então, eu tô pelejando um pouquinho para conseguir me adaptar com ele. Mas, olha, não tá queimado, só na parte de cima que tá mais douradinho mesmo.
E o restante tá douradinho assim, porque eu gosto de deixar. Mas se você fizer no forno comum, não precisa deixar tão douradinho assim, tá, gente? Porque senão vai assar demais, vai perder muitos líquidos e vai ficar ressecado rápido. Aí, sempre para você saber se assou, faz o teste do palitinho. E aqui a minha cobertura já esfriou totalmente. E olha a consistência maravilhosa que ela fica. Fica super cremosa e também faz os trabalhinhos de bico, que vai ser o qual eu vou utilizar aqui. E lembrando que aqui ela ainda vai para a geladeira, então vai pegar um pouquinho mais de consistência, mas não deixa de ficar cremosa, gente. E com o chocolate nobre fica com um sabor incrível. E vou colocar a cobertura em uma manga de confeitar e cortar apenas a pontinha. E para a cobertura, se você tiver dúvida, você pega a tampa, que é a tampa PET, como eu falei para vocês, encaixa ali no bolo e vai percebendo até onde você pode colocar a cobertura. Eu não vou vir muito na ponta da marmita, porque senão na hora de fechar vai amassar a minha cobertura. Aqui é só para você ter uma referência, caso seja a sua primeira vez. Mas resumindo, é só você não chegar muito na ponta da marmitinha, desse jeito que eu estou fazendo. E esses vãozinhos que ficam nas laterais, depois a gente vem tampando. Não se preocupe que não fica feio, tá, gente? E a gente coloca o granulado e até ajuda na hora de fechar também a marmita. E é só colocar em cima de todo o bolo dessa forma, não tem segredo nenhum, gente. E vou fazer isso por todos os bolos, simples, né? E esse é um sabor que agrada a todos. E eu sei que vocês vão me perguntar aonde eu compro essas marmitinhas com a tampa PET. Ela é um pouquinho mais caro, gente, mas vale super a pena. Para mim, sai apenas 30 centavos a mais e com a tampa PET valoriza muito o produto. Agora, eu compro em uma loja física aqui mesmo, loja de embalagens, mas no Mercado Livre também você encontra. E todas as marmitas ficaram assim. E agora, para finalizar a decoração, eu vou colocar granulados em volta de toda a marmitinha. Uma para tampar as imperfeições, que a gente não cobriu ela toda, e também para ajudar na hora de fechar. Também coloco um pouco de granulado na parte de cima, apenas para evitar que a cobertura grude na tampa. Se você quiser deixar a decoração assim, já tem uma opção. Mas aqui também eu vim com bolo de cenoura, que eu esfarelei e fui colocando em cima dos bolos. Por que que eu não gosto de deixar exatamente assim? Porque eu também faço o bolo de brigadeiro na marmita e se eu deixar assim, vai lembrar muito mais o bolo de brigadeiro do que o bolo de cenoura. Então, aqui tem que ter um diferencial, né? Eu peguei apenas uma marmitinha, esfarelei e fiz todos os bolos e ainda sobrou. Depois eu coloquei uns confeitos de açúcar no formato de cenourinha, apenas para ajudar na gravação e na foto, e coloquei nos bolos, apenas isso, gente, sem segredo nenhum. E eu já vou compartilhando com vocês a precificação e validade. Tô deixando passar aqui na tela todas as informações para 15 bolos. A cobertura dá para eu utilizar em 34 bolos, mas na precificação eu fracionei para eu ter um valor exato, que é esse que eu tô deixando para vocês. E todas as informações da precificação tá aí na tela, tá, gente? Na dúvida, pausa, dá uma olhadinha com calma. E o aplicativo sugeriu para as minhas vendas cada bolo no valor de R$ 9,07. Lembrando que a precificação é individual, pois é feita em cima do que você gastou, então nunca deixe de precificar para você não sair no prejuízo. E sobre a validade, esse bolo eu dou de 5 dias, sendo mantido sempre em refrigeração e sempre bem fechadinho. Como eu falei, perde líquidos e vai ressecando. E ele pode ser congelado também por 30 dias. E essa marmita, gente, facilita muito para o congelamento. E sobre o aplicativo que eu utilizo para precificar, eu não indico mais para vocês porque ele não está mais disponível para baixar. Eu utilizo porque eu já tenho no meu celular, mas no dia que ele sair eu também vou ter que recorrer a outro aplicativo. E quando isso acontecer, eu compartilho tudo aqui com vocês.
E depois, para fechar os bolos, como eu falei, o granulado ajuda muito, eu venho com a própria tampa, ajeito ele e depois venho fechando os encaixes. É simples, gente, mas essa parte é bem chatinha. E depois eu venho com a minha etiqueta, que é transparente, e também tem a minha logo. E aproveite o cupom de desconto aqui do canal para você adquirir a sua se você ainda não tem. Sempre deixo o link na descrição. Viu, gente, como é fácil? E bolo de cenoura com cobertura de chocolate agrada sempre. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. E se você reproduzir qualquer receita aqui do canal, principalmente se for para suas vendas, compartilhe esse momento comigo lá no grupo do Facebook ou então no Instagram. E nessa produção eu fiz mais de 30 bolos, vendi todos no mesmo dia, como falei, não sobra nem para congelar. Então, faça também se você está em busca de um faça e venda. Se você não quiser fazer muitos assim, faz apenas uma receita que vai te render 15 unidades e teste também. E eu não mostrei para vocês como fica por dentro, porque eu vendi tudo, não sobrou realmente nada nem para mostrar. E se você gosta de um faça e venda, já me conte. Se você é novo por aqui, se inscreva. Toda semana tem esse conteúdo por aqui para você lucrar muito e sempre.